Hora da análise com ela, Lucinda Pinto. Lucinda, muito boa tarde. Dá para dizer hoje que a eleição está fazendo preço, né? Boa tarde. Boa tarde, Naka. Boa tarde a todos. Sim, entrou realmente no preço. Não é o elemento preponderante. A guerra continua representando uma quantia muito maior ali de impacto. Até eu troquei ali umas informações, umas análises com um trader e ele estimou algo, claro que isso é a visão específica dele, a gente não consegue fazer essa medida tão objetivamente, mas que o mercado estaria reagindo como 70% às questões da guerra, 20% à política e 10% todo o restante do noticiário. Então, corporativo, medidas do governo, tudo isso. Agora, está fazendo preço e mesmo que não impacte tão diretamente os preços, porque em alguns momentos acaba que os movimentos globais roubam a cena, é um assunto que está sendo acompanhado muito mais do que estava acontecendo até esse episódio do Flávio com o Vorcaro. E é interessante porque, olhando o comportamento dos preços nos últimos dias, você vê claramente que o câmbio reage de um jeito muito mais discreto, enquanto a Bolsa e os juros, esses sim, reagem de maneira mais vocal, assim. Parece que é ali que está o espaço para o ajuste. E nesse cenário, havia expectativa hoje de que Gabriel Galípolo pudesse dar umas indicações ali do que vai ser da política de juros, mas a gente não teve muito sobre isso. Galípolo falou muito do Master hoje na CAI, né? Bons tempos em que a gente conseguia ouvir o presidente do Banco Central para falar de política monetária. Realmente se virou, parece que um problema, uma questão secundária ali, né, na fala do Galípolo. Bom, então realmente ele se dedicou e foi muito mais questionado a respeito do Banco Master e aí em reação, né, em resposta, o que ele fez foi uma defesa bem enfática ali da aprovação da PEC da autonomia do Banco Central. Ele falou, pelo amor de Deus, né, vamos aprovar a PEC, porque essa seria uma forma de fazer do limão do Master uma limonada. Foi um pouco essa a ideia que ele trouxe. Agora, vamos falar de política monetária rapidamente, que de fato ocupou ali um pedaço bem menor da participação dele. Ele trouxe um cenário preocupado, então corroborando essa visão de que o corte dos juros pode ser menor, porque ele disse que os juros vão reagir realmente às expectativas, que o Banco Central vai seguir ali comprometido com a ideia de puxar as expectativas para a meta. E a gente viu ontem uma piora das projeções para 2027, o IPCA está em 4,92%, a mediana das projeções, e em 4% para 2027, que é ali o cenário relevante. Então, lembrando que no ano que vem a gente ainda tem o problema adicional do El Niño, que vai piorar ainda mais o quadro de inflação de alimentos. Então, ele não deu nenhum sinal de que como disse a Fazenda ontem, de que trata-se de um choque de oferta, então o Banco Central não precisaria ser tão duro com a taxa de juros diante desse cenário. Ele trouxe, ele reafirmou, né, a posição do Banco Central de que ele vai perseguir a meta e isso significa que esse cenário de juros está bastante em questão, bastante em xeque. Lembrando que a Focus mostrou ontem que a mediana das projeções para a Selic este ano está em 13,25%, para o ano que vem em 11% e no ano seguinte, em 2028, em 10%. Quer dizer, não tem Selic de um dígito aí nos próximos anos. No plural, né? Exato. E sobre política monetária, Newton Davi, né, o diretor do Banco Central, também participou de um evento hoje do Santander e ele falou que a política monetária seguirá restritiva até que a ancoragem leve a expectativa para 3. Então, assim, é sinal de que realmente ali esse Banco Central trouxe indicações muito duras hoje. Agora, esta questão de tentar fazer uma limonada da crise do Master, já, assim, o projeto está lá há bastante tempo e o Congresso foi meio refratário a tudo isso, né? Será que agora vai? Porque assim, a fala do presidente Galípolo foi absolutamente desesperada, assim, porque ele cita, por exemplo, que quando vem gringo aqui para o Banco Central, eles ficam muito impressionados, porque o Banco Central Europeu, por exemplo, tem 20 técnicos para uma instituição. Aqui no Brasil, ao contrário, 1 para 20 instituições. E ele lembrou ainda que tem servidor do Banco Central que fica madrugadas e fins de semana trabalhando além da conta
só para manter o sistema do Pix funcionando. Será que o Congresso vai ser convencido? Pois é. E o relator da PEC, o Plínio Valério, disse que essa PEC vai ser lida amanhã na Comissão de Constituição e Justiça, mas ele já adiantou, já previu que provavelmente vai ter pedido de vista. Então, realmente não está muito com cara de que esse projeto vai avançar aí no curto prazo. Agora, realmente é uma questão bastante urgente, bastante importante, porque além da falta de servidores, tem toda a discussão o crescimento, né, o aumento da complexidade do sistema financeiro, que você precisa treinar pessoas, ter sistemas que acompanhem, né, todo esse mundo aí de fintechs, open finance, essa coisa toda. Então, realmente, a sensação que dá é que estamos ficando desaparelhados para lidar com toda essa questão. Agora, difícil dizer, mas não está muito com cara de que esse assunto vá evoluir, que esse projeto vá avançar de forma importante este ano. E do ponto de vista do Banco Central, não tem muito o que fazer, né? Porque o Galípolo fez o que estava no alcance dele, que é tentar convencer quem pode aprovar essa lei. Recorrendo até a Deus, né? Exatamente. Pelo amor, a frase foi literalmente essa, pelo amor de Deus. Qual que é o problema da gente ter um Banco Central desaparelhado e sem dentes suficientes para acompanhar esse mercado que cresceu tão rapidamente? Acho que exatamente você ter outras situações, talvez não do tamanho do Banco Master, mas você ter outras situações de fragilidade ali num universo que cresceu demais, né? Você tem muitas instituições, você tem, operações cada vez mais complexas, tantos ataques, inclusive, contra o sistema operacional, ali a gente vê, houve notícias com frequência, né, de ataques que estão sendo debelados, mas se você não tiver uma estrutura muito robusta, e o Galípolo já trouxe essa afirmação de que muitas vezes com instrumentos e ferramentas, usando inteligência artificial, seria possível tornar esse sistema mais robusto, mais moderno, mais adequado. O problema é que do jeito que o Banco Central opera hoje, ele precisa sempre submeter qualquer aquisição, qualquer desenvolvimento a outras instâncias. Ele não tem essa facilidade, essa agilidade para tomar determinadas medidas, né? Então, de fato, o sistema financeiro vai ficando mais vulnerável, né? Acho que essa é a questão. Aumenta a suscetibilidade a ataques, a golpes, a corrupção. Então, acho que neste momento é crucial, assim, porque se a gente está no auge da crise do Master, em que toda a sociedade está consciente do que pode acontecer, todos os políticos, né, a classe política consciente dos riscos que essa situação do Banco Central pode permitir, e a gente não conseguir avançar nessa pauta, então, quando a gente vai conseguir, né, realmente evoluir? Lembrando que esse modelo de Banco Central autônomo, independente, ele é adotado por muitos outros países emergentes, inclusive. México, Chile, já estão com as suas legislações mais avançadas do que a nossa sob esse ponto de vista. Então, é um tema urgente e que, se não for o caso Master a convencer a necessidade de se avançar para isso, o que mais precisa acontecer, né? Já que o Congresso não faz um PIX para o Banco Central, que aprove essa legislação para o Banco Central ter fôlego financeiro. Lucinda Pinto, obrigado pela conversa. Amanhã. Até amanhã. Boa tarde.